Hum. Olá, tive uma brecha. Nossa, minha voz falhou. Tive uma brecha que nem preparei direito, assim, mas resolvi gravar rapidamente. Vou até ter que ficar de olho aqui para ver se eu que vou pegar a Lorena ou não, minha filha. É, resolvi gravar um pouquinho sobre a leitura do livro A Cabala do Dinheiro. A gente vai começar esse grupo de leitura agora em maio, dia 18 de maio, que é um sábado. A gente vai fazer o nosso primeiro encontro sobre o capítulo 1. Esse grupo vai durar 10 meses, a gente vai ler um capítulo por mês. Então, eu vim aqui apresentar algumas ideias, tanto para quem quer participar do grupo, quanto para quem não quer ou não pode, mas se interessou pelo tema, para a gente discutir um pouquinho aqui, algumas questões relacionadas a dinheiro que não são aquelas questões que a gente costuma ver no nosso contexto, do tipo planilha, economizar tantos por cento por mês, não é disso que se trata, tá? Então, a Cabala do Dinheiro, essa capa é bem clarinha, acho que aqui não está pegando direito para vocês verem, mas é um livro do Newton Bonder que faz parte da trilogia da Cabala que conta também com a Cabala da Comida e a Cabala da Inveja. E eu peguei aqui a Cabala da Comida, porque como é o primeiro livro da trilogia, ele tem no início uma apresentação da ideia de Cabala e da ideia de recebimento e fluxo, que é uma base para a gente entender também as coisas que ele vai trazer na Cabala do Dinheiro. Então, vou ler para vocês aqui esse trecho do primeiro capítulo da Cabala da Comida, tá? Então, ele diz assim: a arte de receber. Pode-se traduzir cabala literalmente como recebimento. Na tradição rabínica, compreender o conceito de receber e poder vivenciá-lo é uma arte sagrada a ser exercitada e aperfeiçoada por toda a vida. Uma antiga lenda sobre a geografia da terra de Canaã compara seus dois mares, o Mar da Galileia, abundante em peixes e vida, e o Mar Morto, um caldo de matéria sem vestígio algum de vida, e pergunta qual a razão dessa diferença. A resposta, explica-se, encontra-se no fato de o Mar da Galileia receber através dos rios o resultado do descongelamento das neves do maciço do Golã, mas também deixar fluir de si as águas do Rio Jordão, que terminam no Mar Morto. Este, porém, não as deixa seguir, não sabe receber, pois receber é estabelecer uma relação com a natureza ou com o universo. Se experimentamos o recebimento como um fenômeno unilateral que se limita a algo que nos é dado, separamos-nos gradativamente da troca, que em última instância representa a vida. O Mar Morto é mar, como seu irmão da Galileia, mas desprovido da vitalidade sutil que é produto de um recebimento que só se completa ao deixar as águas fluírem de si e propagarem-se pela cadeia da vida. Saber receber significa, em outras palavras, ter a capacidade de estabelecer com o universo circundante um processo de troca que nos inclua na corrente ecológica. Aqui a gente já tem dois pontos que são base do entendimento do Newton Bonder, dessa questão relacionada à comida, mas sim ao dinheiro também, que é, por um lado, o estabelecimento desse fluxo, então eu recebo, mas eu também entrego, eu recebo, mas isso não é passivo, recebimento não é passivo, não sou eu de mãos estendidas só ganhando, 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 tem alguma coisa que eu também vou absorver, produzir outra coisa e verter, entregar, continuar esse fluxo de alguma forma. E, por outro lado, a questão da troca, da interdependência entre os pontos, entre os elos dessa corrente, né? Então, essa questão da interdependência e do fluxo de trocas vai passar por toda a cabala da comida e vai passar por toda a cabala do dinheiro também. Essa imagem do Mar Morto, né, esse mar, então, que recebe tudo, mas que não sabe receber, não tem a dimensão, né, de que receber também é passar adiante, seria semelhante, mais ou menos, né, à imagem do avaro, do pão duro, daquele que só vai acumular, acumular, acumular recurso, mas que não vai colocar esses recursos a serviço e também não vai nem ele mesmo usufruir desses recursos. Tem um livro
da Elizabeth Rudinesco, que se chama O Dicionário Amoroso da Psicanálise. Será que é isso? Estou falando certo o título, faz um tempo que eu mexi com esse livro. Em que ela vai trazer justamente essa imagem, né, da pessoa, dessa avareza, então dessa pessoa com as mãos crispadas nos seus bens, sem usufruir desses bens e sem também colocá-los, então, nessa fazer passar isso adiante de alguma maneira, tem um medo, né, um medo, um desespero por perder. Um desespero por perder que acaba incidindo numa espécie de perda já no não usufruto desses recursos. Então, a gente pode pensar várias coisas em torno disso. Na cabala do dinheiro, justamente, a gente não vai estar interessada ao longo dessa leitura nesses aspectos mais pragmáticos com relação ao dinheiro, embora a gente possa também falar deles eventualmente, porque eles são a tomada de corpo concreto no mundo, né? O quanto eu tenho na minha conta corrente, quanto que eu escrevi na minha planilha, quanto que eu ganhei, quanto que eu investi, quanto que eu gastei. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre essas trocas, esses medos, essas relações com o outro, relações com a falta, com a ideia de, né, abundância, de recursos, enfim, que estão sempre ali acontecendo na base, no subterrâneo dessas trocas por dinheiro, cartão, Pix, transferências, enfim. O modo como a gente se relaciona com o dinheiro vai passar pelo modo como a gente se relaciona com os nossos outros recursos, né, por um lado, e com as pessoas, com os afetos, com a própria ideia de troca. Que outros recursos? Recursos energéticos, libido, né? Por exemplo, nossa energia de trabalho, tanto é que nossa energia de vida, nossa energia para se relacionar, o que a gente coloca de corpo nas coisas que a gente faz, né? Tanto que o vocabulário, todo um campo lexical relacionado a, a falar de energia, de tempo, também é usado para falar sobre dinheiro, né? Investir dinheiro, investir tempo, investir energia, investir numa relação, poupar energia, poupar dinheiro. Economizar tempo, não perder dinheiro, a gente tem aí uma relação muito forte entre esses recursos. A forma como a gente lida com o dinheiro não está separada da forma como a gente lida com os outros recursos. E quando a gente fala de mulheres, a gente está até num campo específico de falar sobre recursos, porque como diz a Clarissa Pinkola Estés no Mulheres que Correm com os Lobos. Vocês sabem que eu trabalho com esse livro há muito tempo, temos grupos de leitura para este livro também, ano que vem teremos outra turma. Ela fala bastante, né, de como existe uma apropriação indevida dos recursos de uma mulher, né, dos recursos de corpo, dos recursos de tempo, dos recursos energéticos, e o quanto que a gente tem que aprender o manejo, né, de onde preservar esses recursos, onde verter esses recursos, em que lugares colocar limite no que o outro demanda de mim, no que o outro quer mamar, né? Enfim, de mim, dos meus recursos. E isso tem tudo a ver também com a relação com o dinheiro. A gente se relaciona com o dinheiro também carregando, né, os afetos nessa relação, colocando aí cargas afetivas relacionadas a merecimento, recebimento, valor, a ideia de trabalho, a ideia de serviço, né? Trabalho e serviço são duas coisas sobre as quais a gente vai falar, são coisas muito importantes também, porque no nosso contexto, nesta sociedade contemporânea em que estamos inseridos, a gente sabe que a gente pode muito facilmente deslizar para uma relação adoecida com o trabalho e com o tempo. Porém, para a maior parte de nós que não somos herdeiros, o modo de se colocar o pão na mesa é trabalhando. Então, muitas vezes a gente fica numa relação de tensão com o trabalho, porque por um lado a gente tem todo esse adoecimento da relação com o trabalho, por outro lado a gente tem uma dependência, né, para prover este sustento que
Perdão pela frase feia, né, mas é um sustento que precisa ser mantido de forma sustentável, né. Então, assim, o que que isso quer dizer do ponto de vista da cabala do dinheiro, por exemplo? Se eu consigo recursos de sustento gerando escassez no outro recurso, isso não é legal, né, isso incide numa espécie de desequilíbrio. Então, se para eu ter este sustento, eu não vou ter tempo algum, isso gera um desequilíbrio. Se para eu ter os meus recursos, outra pessoa vai ficar na miséria ou vai ter escassez de alguma coisa, é melhor eu não fazer nada. Isso também gera um desequilíbrio. Então, veja como existe também toda uma ética nesse manejo, uma ética que passa também pela ideia de roubo, né? Porque aqui na cabala do dinheiro a gente não fala só de roubo do tipo, roubei o seu lápis, né? Roubei 10 milhões do banco, não. A gente fala de roubo de tempo, roubo de informação, roubo de expectativa. Então, quando a gente omite certas coisas, quando a gente enrola para passar certas informações, isso tudo está roubando o outro com quem a gente está se relacionando e a gente não para pensar nisso muitas vezes, né? Então, a gente vai passear ao longo desta leitura da cabala do dinheiro por questões relacionadas a outros recursos, trocas interpessoais, afetos que ficam aí impressos, né, carimbados na nossa relação com o dinheiro, todo este manejo em torno dessa energia, que aqui eu não estou tratando de uma maneira esotérica, mística, mas energia no sentido de aquilo que me faz levantar da cama, aquilo que me faz fazer o que precisa ser feito, aquilo que me dá recurso para continuar, né, eh como que eu coloco a minha força, né, coloco o meu corpo a serviço, à disposição das pessoas de quem eu cuido, do que eu faço, da minha casa, como que eu coloco os meus recursos intelectuais, o meu repertório, a minha formação a serviço do que eu faço, né, como trabalho, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. E a gente vai, então, a gente vai estar passando ficou muito feio isso, gente, me deu a gente vai passar também por pontos relacionados a questões de dinheiro que não se resolvem simplesmente com a parte pragmática. Então, por exemplo, para muitas e muitas pessoas, o problema não é não saber o que fazer, né? O problema não é não saber o que fazer. Você consegue se informar sobre o que fazer e existe uma matemática básica que funciona da mesma forma para todo mundo e que, em tese, preservaria os seus recursos. Mas todo mundo conhece, algumas pessoas vivem isso, situações em que, se eu estou conseguindo R$ 1.000, eu estou gastando 3. Se eu estou conseguindo 5, eu estou gastando 15. Se eu estou conseguindo, né? Então, muitas vezes fica essa expectativa de que quando o meu salário for X, e aí a pessoa acaba caindo numa espécie de repetição em que ela vê, poxa, mas sempre me falta. Não importa o quanto entre, sempre me falta. Então, que tipo de situação é essa? O que é preciso, é possível investigar nesse sistema, nessa dinâmica de trocas de relações, de valorizações em torno, né, de energia, de trabalho, de serviço, de receber, né, de merecer. O que que acontece aqui que tantas pessoas constroem patrimônios imensos e destroem esse patrimônio? Quando a gente olha de fora, a gente consegue ver às vezes que naquela trajetória não houve exatamente uma ação externa super impactante que possa ter resultado naquela perda, muitas vezes são decisões tomadas ali dentro, né, daquela família, dentro daquela empresa, que não precisariam ser tomadas daquela forma e que acabam acarretando aí, ocasionando uma dilapidação, uma perda muito grande, uma destruição de riqueza. O que que acontece que isso é tão recorrente? Por isso também
que ao longo dessa leitura a gente vai complementar com outras ideias, a gente não vai ler todos os outros livros, mas a gente vai complementar, conforme os pontos que Newton Bonder levante no livro, né, nos aproximem dessas questões, com ideias, por exemplo, né, do livro Complexo de Sabotagem, da Colette Dowling. Colette Dowling, que é autora de Complexo de Cinderela, também um livro que a gente vai comentar brevemente. Ela ganhou muito dinheiro com o livro, ela conseguiu mudar de vida e ela perdeu tudo, né? E ela fez isso algumas vezes, e ela conta neste livro Complexo de Sabotagem essa ideia que tem a ver com a posição de sujeito ou de objeto da mulher no mundo, o mito romântico, né, que foi o que ela explorou no Complexo de Cinderela, a ideia de dependência, de desamparo, e essa sabotagem, né, que faz com que muitas vezes as mulheres consigam prover ali o seu sustento, mas acabem se livrando de alguma maneira desse dinheiro na sequência, para recair numa situação de privação, né, uma situação de privação. Então, a gente vai falar também sobre isso um pouquinho. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu vou fazer aqui a leitura dos capítulos, só para a gente conhecer um pouco desse livro. Então, os capítulos, os 10 capítulos e os subtítulos dentro de cada capítulo. Deixa eu só ver se eu descobri se sou eu que vou ter que pegar a Lorena, porque se eu que tiver que pegar a Lorena, eu vou ter que só... Não respondeu ainda. Vamos esperar mais alguns minutinhos, tá? Mas ainda tem uns minutos para ler com vocês aqui. Então, aqui no sumário, a gente tem a Cabala do Sustento, primeiro capítulo, pré-requisitos dos negócios, dinheiro real e dinheiro como trabalho congelado, voto de riqueza ou a obrigação de aumentar o nível de vida do cosmos, os limites da riqueza, segundo capítulo, limites de tempo, a cigarra tinha razão, limite ecológico ou espacial, Moishe o cabalista e o sustento, capítulo 3, acumulando riquezas noutros mundos, a cabala e os ciclos de riqueza. Por que eu não tenho? Digressão sobre um paradoxo humano. Capítulo 4. Riquezas pelo que não se tem. Não roubo. Roubo de tempo, roubo de expectativa, roubo de informação, roubo de prestígio, a má língua. Eliminando os resquícios de roubo. Capítulo 5. Riquezas por ter-se menos. Reconhecendo a hospitalidade, ecologia, presentes e gorjetas. O bolso, fronteira de tendo-se menos, ter-se mais. Aprendendo com o ladrão o mau impulso de cada um de nós. A arte da propriedade ou presente terapia. Capítulo 6. Questões práticas da riqueza no mundo material. Porque os rabinos entenderiam de dinheiro aprendendo a perder. O que pedir? Conhecendo preços, desconhecendo valores. Loterias e milagres no sustento. Sociedades e contratos. Dívidas, empréstimos e juros. Negócios reais. Preços e lucros. Em busca do preço real, dinheiro e preços negativos. Competição. Capítulo 7. Agentes do sustento. Sorte, evocando a sorte. Anjos. Capítulo 8. Empecilhos à riqueza, o outro lado. Capítulo 9. A morte e a riqueza. Deste mundo muito se leva. Capítulo 10. Dinheiro no mundo vindouro, tá? É importante eu colocar aqui duas questões já para este grupo de leitura, tá? Uma questão é, a gente vai ler a cabala do dinheiro do ponto de vista de uma pessoa e fazer as nossas discussões, né? Que estudou literatura, que estuda textos, né? Que é professora, que foi pesquisadora em literatura e que estuda psicanálise e que então a gente vai puxar esse repertório para falar sobre isso. Então, ninguém vai sair daqui especialista em cabala, em entendimentos dessa natureza. A gente vai passear pelos pontos que o Newton Bonder vai levantar. Isso, evidentemente, nos dá uma certa visão do pensamento dele, mas a gente não vai se especializar, né? Longe disso, neste tema, né? Nessa perspectiva
da Cabala. A gente vai fazer a leitura do livro exatamente como está, e a gente vai puxando fios de outros repertórios para enriquecer, com ou sem trocadilho, as nossas discussões. Outra coisa, palavras como escassez, prosperidade, abundância, falta, essas palavras, hoje em dia, né, já faz um tempo, elas foram absorvidas por todo um campo, com o qual eu não me conecto muito, tá? Então é importante a gente falar que aqui a gente não vai, tratar do dinheiro e dessas palavras de todo esse campo que vai aparecer, escassez, prosperidade, abundância, enriquecimento, falta, né? Tudo isso vai aparecer, mas a gente não vai adotar uma visão desconectada da realidade, vou chamar assim, tá? Vocês já devem ter visto, tem gente que trabalha de forma muito leviana com isso, tão leviana que de algumas vezes parece até que beira uma culpabilização, né, no sentido de a pessoa não ter alguma coisa porque ela não visualiza, ou não ter alguma coisa porque ela não tem uma mentalidade de um certo tipo ou de outro. Então a gente vai usar essas palavras, mas é importante que vocês saibam que elas vão estar aqui muito conectadas com um estudo, um pano de fundo, né, um contexto mais robusto para a gente articular esses conceitos, essas ideias, a nossa realidade, a realidade do nosso manejo com o dinheiro, tá? Então, eu estou muito animada com esse grupo já existe, já está formado, mas você ainda pode se inscrever se quiser fazer essa leitura. A gente vai se reunir uma vez por mês, um sábado por mês de manhã. Todos os encontros ficam gravados, não precisa participar ao vivo, inclusive muita gente não vai participar ao vivo. E é isso, né? O livro que a gente vai efetivamente ler é A Cabala do Dinheiro, mas eu tô cheia de outros materiais muito legais para a gente ir trazendo, né, e complementando as nossas discussões, porque eu realmente quero que a gente saia desse grupo sendo capaz, tendo sido capaz de jogar luz em pontos opacos da nossa relação com o dinheiro, com a nossa relação com a ideia de valorização, de merecimento de serviço, de recebimento, de troca, que a gente tenha uma perspectiva mais renovada, né, com relação a como administramos os nossos recursos, especialmente como mulheres. Então, vou parar por aqui. Eu fui falando bem no improviso, espero que tenha dado para pegar um pouquinho assim da atmosfera do livro e das ideias com que a gente vai trabalhar ao longo dos próximos 10 meses. Apesar do livro, né, desse grupo ser longo, o livro é curto, então esses 10 meses eles são tranquilos, só de comparar, por exemplo, né, o Mulheres que Correm com os Lobos são 15 meses de leitura, um capítulo por mês, mas tem alguns capítulos que são gigantes, são capítulos densos. A Cabala do Dinheiro, né, tem a sua densidade, mas como as sessões estão bem divididinhas, os capítulos são mais curtos, é um livro mais curto, assim, é uma leitura realmente possível de ser feita mês a mês, tá? Não te compromete muito o seu recurso de tempo. Mas é isso, vou parar então. Gente, obrigada. Quem quiser se inscrever ou tiver alguma dúvida, pode me chamar.